Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um Mestoys, dessa vez o tão aguardado Venom da Mestoys, que eu tô vendo opiniões divididas sobre ele na internet. Tem gente que amou ele, tem gente que não gostou tanto assim, tem gente falando que ele é melhor que o da Revoltech antigo, tem gente por algum motivo falando que ele é pior, eu acho que não chega nesse nível. Mas eu vi as fotos dele, não gostei da cor dele, se ele tiver do jeito que tá nas fotos não vai estar do meu agrado, mas vamos torcer. A caixa dele é bem parecida com a caixa do Homem-Aranha de uniforme preto, tá aqui inclusive, que não dá pra ver na câmera a comparação inteira, porque se eu subir demais vai dar pra ver a bagunça que tá aqui, mas dá pra ver rapidinho aqui que tem uma diferença mínima de tamanho, bem pouca mesmo. A caixa dele é mais grossa para os lados. Só isso que muda, mas é quase a mesma caixa, só que essa daqui é brilhosa enquanto a outra é fosca. Não faz muita diferença. Eu tô aqui com outras figuras de uniforme preto, inclusive o Homem-Aranha da Mass Toys aqui, para fazer a comparação mais pra frente. E dito tudo isso, vamos abrir ele. Pronto. A caixa veio completamente destruída por causa dos correios, como vocês podem ver, pela profundidade aqui. Tá bem ruim a situação. E a loja da Mass Toys também... inclusive eu tenho que falar isso, eles mudaram de loja de novo. Na descrição, acho que eu deixo o link das duas lojas novas, se eu achar, não sei. Mas eu vou ver o que eu deixo aí no link. Eu comprei ele na loja oficial da CT e da Mass Toys também, que é o recomendado, porque essa figura aqui antes dela lançar já tinham gente copiando e fazendo horrível. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Vamos aqui. E tá aqui ele. Olhando pela caixa aqui, antes de tirar do blister, eu realmente não tô gostando das cores. Mas ele tem dois blisters, a base fica por cima do blister para ter os tentáculos dele por trás. Assim, para a base eu acho que funciona até um pouco esse roxo, vocês podem ver aqui que é um roxo meio metálico. Para a base eu acho que funciona, para a figura eu acho que não. Mas vamos dar uma olhada. Tá aqui ele. Bom, primeiro de tudo, vamos falar dos acessórios de uma vez? Não, vamos pegar ele aqui primeiro para dar uma olhada. Cara, falo de impressão primeira assim, eu tenho a impressão de que o plástico dele é pior do que o dos Homem-Aranha, tá? Só impressão. Aí você tá me passando uma... Não sei, me passa essa sensação de que o plástico dele é pior. Não é no mesmo nível de um da Fonjoy, inclusive, comparação de escala de uma vez. Nem cabe na câmera tudo. Aí, ó. Ele é mais alto que o da Fonjoy. Vocês podem ver aqui. O da Fonjoy bate mais ou menos no ombro dele. Na câmera não fica tão bom de ver, mas aí eu acho que dá pra ter uma ideia. Beleza, podemos tirar o da Fonjoy daqui. Cara, eu realmente não gostei dessas cores dele. Ele parece que tá firme, pelo menos. E eu acho que... Eu não sei se é por causa da pintura, que ele tá meio liso demais, mas... Tem algo de estranho sobre o plástico dele. Mas eu vou ver isso melhor quando eu for pegar para ver as articulações. Primeiro vamos ver os acessórios. Bom, mãozinhas, a gente tem essas com ele, que são, eu acho que é para ser relaxadas. Essas para agarrar, essas espalmadas, ou para deixar no chão também, que eu imagino que ela fique reta no chão. Para você deixar ele em poses em que ele está se apoiando no chão, essa daqui que você usa. E punho fechado. Beleza. Ele vem com dois pés extras, no caso um par, né? Que esses aqui tem os dedos. Tá bem difícil de ver na câmera, cara. Porque é não sei, um roxo meio gosmento, não sei. Aí, destravou. Ele tem articulação na ponta do pé. E talvez eu coloque isso nele nas fotos ou para testar aqui, para ver se está funcionando direitinho a troca de itens. Bom, de cabeças, nós temos aqui uma cabeça dele meio transformado, mostrando um pedaço do rosto do Ed Brock e um pedaço do Venom. Por gentileza, não reparar no barulho que tá vindo da escola que fica do lado da minha casa, porque é assim o dia inteiro, desculpa. E aqui a gente tem o rosto do Ed Brock, que eu, nas fotos que eles divulgaram, eu tava achando esse rosto meio painha. Mas aqui que tem a iluminação do meu quarto mesmo,
Eu diria que ele funciona bem, por mais que não tenha nenhuma pintura para deixar com profundidade o rosto dele. Mas eu não gostei tanto desse gap que tem entre a ponta do cabelo dele e o resto, que é bem perceptível, cara. E é uma peça separada que eu não sei se não tinha como fazer junto, não sei, mas eu acho que ficou meio feio. E outro problema que eu tenho com ele é por que ele tá olhando para cima, ao invés de estar olhando reto. Não é erro de pintura, isso daí é de propósito, todos eles estão assim. Então eu suponho que é para você deixar ele meio olhando assim, meio de baixo, olhando para cima, não sei exatamente por quê, mas tá. São rostos que eu acho que são bons, ótimo que vem com a figura. E ele tem também esse outro aqui que está dentro do outro blister. Eu já vou tirar daqui para mostrar o que tem aqui nesse outro blister também. E tem a cabeça principal dele, a que vem com ele é de boca fechada, e essa daqui é de boca aberta, mostrando a língua. Que tá com erro de pintura. E que maravilha, hein? Primeira vez que o Mass Toys que eu compro vem com... Ah, não. Não é erro de pintura não, tava só uma sujeira mesmo. Ainda bem, eu já achei que ia repetir o trauma desse carinha aqui. Inclusive tá pintado aqui, mas se você olhar de perto, você ainda pode ver que a textura aqui, porque eu não peguei isso aqui com tinta, na época não tinha tinta branca ainda, eu passei um corretivo. Você pode ver no vídeo dele o tamanho do estrago que ele chegou da caixa. Mas esse não é a questão aqui. Essa head eu acho que tá bem boa, cara. Pra deixar na coleção, eu imagino que a maioria das pessoas vai com essa head aqui, ou com a de boca fechada. Tirando esse tom de roxo muito feio dele, eu acho que ele tá bem bonito. E ele tem uns acessórios de tentáculo, simbionte e tal, que servem para você colocar ele em várias poses, que eu vou mostrar nas fotos, e aí depois eu vou guardar esses acessórios e nunca mais usar. Mas ele tem esse daqui, que você pode segurar um Homem-Aranha com ele, se você acertar o ângulo. Ele é meio maleável, não muito. Eu imagino que o pessoal que usou isso daqui tava com bastante dificuldade na hora de mexer com ele, porque não é tão maleável quanto eu pensei que seria. Mas dá para prender aqui. Pelos vídeos que eu vi, o braço do Venom não sustenta o peso desse tentáculo. Então, com outra figura, com certeza não vai sustentar também, você vai precisar usar uma base. E falando em base, a gente tem aqui o gancho da base e o... Eu não sei como é que chama isso. A haste da base, o que é a base em si. Então você vem aqui e coloca um conselho para quem vai comprar os Mass Toys. Eita, nós, olha. Com as rebarba aqui. Não, mas é coisa pouca. Ó. Uma dica para quem vai comprar Mass Toys, assim, essas bases deles, quando você for usar, evita mexer ela inteira, porque depois que você mexe elas nunca voltam a ficar tão firmes quanto elas estão assim, quando estão retas. Então, mexe só um pedaço na ponta dela e deixa para segurar a figura se você quiser deixar ele mais alto, ou um pouco mais para baixo se você quiser deixar ele mais baixo. Porque o do Homem-Aranha Superior eu fiz isso na base inteira dele, e ela não sustenta mais o peso da figura, com as garras e tal. Só sustenta se tiver 100. Aí eu tive que trocar, a base que eu deixo ele na coleção é uma que aguenta mais o peso que a da Mafex. E ele, voltando a falar do Venom, que eu tô me desviando do assunto muitas e muitas vezes, ele tem esses dois tentáculos aqui que são para você prender outras coisas na ponta deles. Esses daqui você coloca nas costas dele. Não estão muito firmes, então suponho que eles não aguentem muito bem o peso. Mas você vem aqui e prende eles no pino. Até que está sustentando um pouquinho. Eu imagino que vai soltar bem fácil se deixar assim. Mas você vem aqui. Eu estou tentando encaixar o lado errado. É esse daqui que encaixa. Ou não, porque parece que ele não quer. Tá. Agora foi. Você deixa esses tentáculos aqui. Ou você pode pôr eles na mão dele também. E você pode vir aqui e colocar nesses tentáculos que ficam nas costas. Cara, não quer encaixar de jeito nenhum. Eu acho que isso não foi feito tão bem assim para encaixar desse lado. Mas eles são feitos para encaixar nas costas, esses dois pelo menos. Então,
Não sei o que tá acontecendo aqui. Beleza. E agora, depois disso tudo, de mostrar todos os acessórios, podemos voltar para a figura em si. E, cara, a cor dele tá meio deplorável, velho. Eu não gostei nem um pouco desse tom de roxo dele. Eu preferia que ele fosse um preto fosco, que nem esse daqui. Ou então que esse brilhante aqui fosse num tom de cinza. Qualquer outra coisa, cara, esse roxo não tá me descendo. Inclusive, para mais uma comparação de escala, temos aqui o Venom da Toy Biz, que eles são de tamanho parecido também. O da Toy Biz é menor, então esse daqui é oficialmente o maior Venom da minha coleção. Vou deixar ele aqui do lado, o outro. Mostrar aqui também com o Homem-Aranha da CT, que é numa escala menor, então ele fica minúsculo. E finalmente com o Homem-Aranha Black Suite da própria Mass Toys, que é da mesma marca, você pode comparar aqui, que bate mais ou menos no peito do Venom, a altura dele. Esse tom de preto aqui é muito mais bonito do que esse daqui. E eles podiam ter feito como a Revoltech fez no Homem-Aranha de uniforme preto dela, que lançou esses tempos atrás, que é um tom de preto bem bonito. Ou um tom de roxo bem bonito, que eles também fizeram um roxo. Só que eles decidiram deixar ele num meio termo, meio brilhoso, onde ele só parece um plástico barato, muito brilhoso e muito estranho, num tom que não tá... Ele não é roxo, não é azul e não é preto, ele é uma bosta. Em resumo, eu tô achando esse tom de roxo dele muito feio. Mas vamos dar uma olhada nas articulações dele. Ele tem aqui em cima na cabeça e no pescoço. Então, se o pescoço quiser mexer... o pescoço dele soltou quando eu tentei mexer ele para baixo. Pelo menos é fácil de desencaixar, né? Caso você vá trocar o pescoço. Mas, se você for tentar mexer ele para baixo, ele vai soltar. Não, agora ele não soltou. Ele vai isso aqui para baixo. Ele vai isso aqui para cima, até que bastante. Vai girar para um lado e para o outro. Inclina bastante também. É a articulação de um Revoltech, só que numa escala maior. Essa é a primeira vez que a Mestoys faz uma figura que não é exatamente nesse mesmo tipo de corpo. Esse aqui é um pouco mais forte e também mais alto, então dá pra ver que eles estão buscando uma variação um pouco maior. Ele tem articulação borboleta, não sei exatamente se chama isso de borboleta, mas ele vai esse tanto para trás, esse tanto para frente. Eu tenho um pouco de medo de ele arranhar a pintura por trás, porque o branco tá numa pintura bem bonita. Não posso dizer a mesma coisa do resto. Aqui para trás, vocês podem ver que ele vai não tanto quanto eu achei que seria. Mas aqui dá pra ver a aranha atrás também. E... aqui temos um errinho, eu não sei dizer ao certo. Tem um tom meio amarronzado aqui no meio, que eu acho que não era pra estar aqui. Tá uma pintura meio... dá uma impressão de que tá um encardido aqui, que ele tá sujo. Eu acho que é uma falha na pintura isso daqui. Eu não sei se na câmera dá pra pegar tão bem. Mas se você reparar bem nele, dá pra ver que tem um erro na pintura. Eu acho que ele... O que eu acho que aconteceu aqui é que tinha algum erro maior aqui, que a tinta branca falhou e tava a tinta preta por cima. E ao invés deles refazerem a pintura inteira, eles só passaram a mão da tinta branca de volta. Só que aí ele ficou meio errado. Eu tenho a impressão de que foi isso que aconteceu aqui. Porque na câmera dá pra ver que tem uma diferença. Aqui, ó. Dá pra ver que tem uma diferença. Isso daqui é um errinho que eles corrigiram. Só que não corrigiram muito bem. Outra coisa aqui que eu vi quando eu tirei ele da caixa. Ele tem um erro nos dentes. Como vocês podem ver, a pintura da frente dos dentes saiu também. É uma falha meio boba, mas é bom eu ressaltar isso daqui, porque dá pra saber que o controle de qualidade dele não tá 100%. Eu tenho que falar desse tipo de coisa, né? Isso é um review, afinal de contas. Bom, a articulação nos braços, ele tem o mesmo negócio do superior de limitar um pouco a articulação por uma aparência melhor, então ele vai menos para cima do que o Homem-Aranha, bem menos para cima. Ele vai girar nesse ângulo. Tá meio... Essa daqui não tá muito firme, não.
Cara, eu tô reparando que tem várias partes dele que parece que ele tá meio arranhado, cara. Aqui eu não sei se dá pra ver no vídeo. Dá a impressão de que ele tá meio arranhado, umas falhas no transporte, no manejo da figura antes de pôr na caixa. Ele também vai mexer aqui o bíceps. Articulação única no cotovelo, mas ela vai até o final, praticamente. Ele gira nesse ângulo aqui também. Articulação na mão é o padrão já de qualquer ball joint em mão. Então você vai para cima, para baixo e gira. Beleza. Aqui no tronco tem embaixo do peito e na cintura, então ele vai muito para baixo. Não vai tanto quanto o Homem-Aranha da Revoltech novo, mas é porque aquele ali é engenharia nova até para a própria Revoltech. Então não dá para cobrar a mesma coisa, até porque aquilo não é um Venom, né? É uma figura bem menor. Então, para uma articulação de uma figura desse tamanho, isso daqui é bem impressionante, tá? Para qualquer figura, na verdade. Os da SH Figuarts não chega nesse nível nem ferrando, cara. Olha para isso. É muito amplo, muito amplo. E ele vai girar também. E gira no outro ângulo também. Dá para ver que é tudo pintado aqui, então eles não deixaram meia boca aqui. E ele vai inclinar bastante também. E as articulações dele são sensacionais, cara. Impecável. Impecável no quesito de articulação. Calma que tem as pernas ainda, né? Que tá meio travada a perna. Tá meio travado. Mas tá indo. Fica na horizontal, beleza. Ele gira. Como vocês podem ver. É o giro estranho Revoltech. Mas ele gira. Articulação única nos joelhos. Então, mas vai até o final. Eles tiraram esse negócio que tinha aqui, essa tipo joelheira que o Homem-Aranha tinha. No Venom eles fizeram 100. A Revoltech eu acho que tá fazendo 100 agora também. E a MS-Toys também se atualizou. Então tá muito mais bonito esse corte aqui. Não fica aquela coisa horrorosa. Tá um corte muito bom. Aqui tem essa articulação meio de bota aqui. Que ele vai girar e ela também vai para trás e para frente. Para ter uma amplitude maior. Os pés vai esse tanto para frente. Esse tanto para trás. No caso para cima e para baixo. Ele vai girar, dá pra ver que ele tá meio mole essa parte da articulação, porque é pra soltar ela. Então, ela solta bem fácil, tá? Mas ela não vai ficar soltando sozinha também. E ele vai se inclinar também. Beleza. No quesito de articulação, eu não tenho nada a reclamar dele. Meu único problema com essa figura é realmente a pintura. Todos os problemas que eu tive com ele foram relacionados à pintura. Tanto a cor dele inteiro, praticamente, quanto essas falhas que tem no rosto dele e atrás. Esse atrás até é relevável, não é um problema. E esse na frente também não é um grande problema, porque de longe não dá pra ver. Você só repara se você olhar ele de perto mesmo. Mas, cara, não dá pra deixar passar que esse tom de preto tá horroroso, cara. Tá muito, muito feio. Pra mim é sem condição isso daqui. E com certeza vai perder ponto comigo por causa disso. Eu não sei se eu vou fazer um ângulo diferente para ter as considerações finais do vídeo. Eu nem vi a troca de itens ainda, inclusive. É uma ball joint um pouco mais reforçada essa daqui. Vou pegar o rosto com a boca aberta. Troca tranquilo. Beleza. Bem melhor. Eita, mas derrubou. Não, derrubou minha lixa no chão. Beleza. Trocar a mãozinha aqui. Imagino que não vai ser um grande problema. De fato não foi, mas tem que tomar cuidado para não quebrar o pino também, né? Porque aqui eu fui meio desleixado. E aqui trocar na outra mão também. Aqui. Na outra mão também. Troca de itens tranquila até o momento. E nos tentáculos dele é mais firme. Do jeito que tá aqui, ele não foi até o final, porque eu não queria forçar demais. Então você vai ver que ele vai ficar meio mole. Aí. Ele não sustenta o peso dessa garra aqui, desse tentáculo. O que é um problema. Eu vou ter que tirar ponto disso aí, porque claramente não tá aguentando peso. Claramente mesmo, ele não aguenta. Então, isso daqui vai ter que ser motivo de tirar ponto, porque ele vem com uma peça que não aguenta o peso dela mesmo. É um problema bem comum em action figure.
Vamos tentar colocar nele. Outro problema dele, achamos aqui, ó, o pino indo junto com a mão. Sempre tem uma dessa, sempre tem. Na Mestoys eu não costumo ter esse tipo de problema. Mas ele também não tá tendo alguns problemas que eu costumo ter com a marca, então... Aqui, ó. Só encaixar, ele já não aguentou o peso. Vocês estão vendo, né? Ó, deixei aqui, foi para baixo instantâneo. Ele não aguenta o peso daquele tentáculo. Se eu ficar deixando ele daquele jeito, ele vai ficar completamente mole e ele não vai aguentar mais o próprio peso. Eu sei disso porque eu já tenho o range da SH Figuarts que não aguenta o peso da espada dele e a mão dele fica caindo o tempo inteiro. Então, é um problema sim, tá? Esse problema de coisa que não aguenta o próprio peso. Inclusive, vamos ver a base dele, se ela aguenta o peso dele. Ela é mais firme, eu acho, do que o padrão da marca, só que dá pra ver que a garra é a mesma, então... Ela aguenta ele, só que essa garrinha tá meio mais ou menos, viu? Ela aguenta o peso, mas ela tem que ficar toda aberta pra sustentar o peso dele, então... Eu acho que não é o ideal, mas funciona. Você consegue deixar ele na base, vai segurar. Vai segurar. Bom, minhas opiniões finais sobre essa figura. Já que era para fazer ele roxo, devia ter feito ele no mesmo roxo da base. Porque a base tem um roxo muito bonito metalizado. O Venom não tem um roxo metalizado. Ele tem um roxo plástico barato de feira. Que não é o que você espera de uma figura de R$300. Tá certo, ele não é oficial, mas ainda assim, cara. O da Fondia ele ainda tem uma cor melhor, na minha opinião, mas ele também tem esse plástico meio brilhoso, quando claramente é para ser fosco. Mas nele não chega a ser um problema. Nesse Venom da Mestoys eu acho que é um problema pra mim, viu? Eu não gostei das cores que eles usaram nele, mas de resto eu acho que o visual dele é muito bom. Eu não vou tentar repintar ele, porque vai ser uma trabalheira demais. E toda vez que eu tentar mexer ele vai ficar descascando a tinta. Eu não vou me dar o trabalho de fazer isso, porque se eu fizer alguma cagada eu ia ter que comprar outro. E eu não vou pagar mais R$300 isso daqui. Eu acho que vale a pena. É um preço relativamente barato, é um Venom mais barato que você acha no mercado decente, pelo menos. Tem o da Foundry que é mais barato, só que ele também é meio ruim. Então, eu acho que esse daqui é o que está mais compensando, é o Venom mais custo-benefício. Ele tem um visual bonito se você relevar essas cores, ou talvez seja do seu gosto, não sei. Na câmera ele tá bem mais roxo, tá? Na câmera ele dá a impressão de que ele é roxo ao invés de tentar ser um preto, mas ele é um roxo tentando ser preto. Não é a mesma coisa desse Homem-Aranha aqui, mas ele claramente estava tentando só deixar o roxo como uma iluminação, tipo o Venom Ultimate. Não sei exatamente por que eles foram nessa direção, mas eles tentaram. Eu posso dar o mérito para eles de que eles tentaram, mas na minha opinião, eles falharam um pouco nisso. Devia ter ido no básico. Não tinha motivo para inventar a figura que era muito esperada. Eles podiam só ter lançado ele do jeito que era para ser mesmo, com esse material mais fosco, que ele ainda brilha bem, mas resolveram inventar e deu no que deu. Na minha opinião, esse é um problema dessa figura. A nota que eu vou dar para ele vai ser 9,7, que eu acho que tá bom para ele. Ele não tem nenhum problema muito grande, exceto... Não, vou dar 9,5, tá? Tira esse 0,2 ponto por causa desses negócios que não aguentam o próprio peso. Eu devia tirar mais ponto disso, inclusive, tá? Mas vou ser generoso dessa vez. De resto, eu acho que vale muito a pena. Fica aí um Venom para sua coleção. E se você não gosta do tom dele, você pode repintar. Só que eu não sei se ficaria muito bom, porque as articulações dele são meio rentes uma à outra. Porque se você colocar uma camada a mais de tinta, tem chance dele ficar arranhando a pintura. E aí vai dar uma trabalheira. Você tem que pegar um verniz também. Quem sabe customizar a figura sabe. E quem não sabe, não sabe, né? É isso que eu tenho para dizer. De resto, nota 9,5. Se essas articulações dele ficarem moles, ele desce para um 8, tá? Mas eu não sei se vai, eu espero que não. Mas eu acho que é isso. E bem, eu acho que é isso. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa figura, se vocês já têm ele na sua coleção. O meu chegou relativamente rápido aqui. Demorou por causa dos correios, que eles estão sempre enrolando e destruindo caixas no caminho. Bom, pelo menos ele chegou e está em perfeito estado aqui. E os correios não destruíram ele, pelo menos só a caixa. Então eu não tenho muito do que reclamar.
E de resto, me diz aí nos comentários o que é que vocês querem ver aqui no canal, que eu sempre pergunto e vocês nunca respondem, então tanto faz. Enfim, eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.